Paraxá em pauta Mishpatim, julgamentos, trazendo hoje o subtítulo Eles viram Deus. Êxodo capítulo 24, versículo 9, 10 e 11. Diz assim: E subiram Moisés, Arão, Nadav e Avihu, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo dos pés dele havia algo como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu em sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas eles viram Deus, e comeram e beberam. Esse foi o texto de Êxodo 24, versos 9, 10 e 11. Esse texto dá o que falar. E eles viram Deus, como diz o subtítulo da Paraxá. Mas como é que pode eles terem visto Deus? Lá na Brit Hadashah, nos textos de Yohanan, João 1,18 e 1 de João 4,12, Yohanan diz assim: ninguém jamais viu Deus. Então como é que pode isso? Como é que nós devemos compreender esse texto de Êxodo 24,11? Mas eles viram Deus e comeram e beberam. Yohanan disse que ninguém jamais viu Deus. E no texto do Êxodo diz que aqueles homens viram Deus. Como compreender isso? Na verdade, o que nós vemos nesse texto é que aqueles homens viram a glória de Deus, e não necessariamente a entidade divina em sua forma absoluta. Quando se fala em ver Deus, pensa-se logo em alguém que possa ter visto a entidade divina em sua forma plena. Mas isso nunca, jamais ninguém vai ver. Nenhum ser humano jamais vai ver Deus em sua forma plena. Ver Deus no sentido que Yohanan escreveu é ver o Deus Criador como ele é, em sua forma absoluta. E isso realmente ninguém nunca viu. Nos vários textos do Taná, a Bíblia, onde está escrito que alguém viu Deus, ou eles viram a glória divina, ou eles viram uma das formas de manifestação dele. Yahtzvaot, o Deus Supremo, tem essa coisa que nós chamamos de glória. É a natureza dele, resplandecente. A glória de Deus é o conjunto de forças e energias que emanam da presença dele. Fogo, vento, raios, nuvens, etc., como a gente vê ao longo dos textos sagrados. Ver a glória de Deus não é necessariamente ver Deus em sua forma plena, mas ver a glória de Deus não deixa de ser uma forma de ver Deus, pois a glória de Deus faz parte da natureza divina. Todo aquele que viu a glória de Deus de alguma forma, reduzida ou parcial, de alguma forma pode-se dizer que ele viu Deus, mas não na plenitude, porque nenhum ser humano pecador jamais vai ver Deus em sua plenitude e permanecer vivo. E Deus possui suas formas de emanação, que são as formas como ele se mostra para alguém quando é necessário. Já temos vídeos no YouTube sobre esse assunto, emanação. Emanação é, por assim dizer, a forma oficial que Deus usa para se manifestar a alguém que não pode vê-lo como ele é. Emanação é isso. Mas as emanações divinas são presenças reduzidas da pessoa divina, não são presenças plenas. Deus não pode se mostrar plenamente para um ser humano, pois se ele se colocar plenamente diante de um humano, a santidade dele vai consumir a natureza pecaminosa e a pessoa vai morrer. Ao longo do texto bíblico, a gente vê inúmeras formas de manifestação divina. O homem que lutou com Jacó, o mensageiro de Iá, geralmente traduzido como anjo do Senhor, o ser que visitou Daniel às margens do rio Hidekel, capítulo 10 de Daniel. Todas essas aparências espirituais são emanações físicas ou emanações visíveis de Elohim, mas não do Pai. Na verdade, são emanações do Filho, Yeshua, o qual a gente já sabe que existia juntamente com ele, desde o princípio. Esses homens que receberam essas visitas dessas emanações visíveis, que na verdade era a emanação do próprio Yeshua em sua forma original, esses homens pode-se dizer que eles viram Deus, porque Yeshua representa Deus entre os homens. Por falta de conhecimento, muitos líderes judaicos têm ensinado que aquele homem que lutou com Jacó era o anjo da morte. Isso não faz nem sentido, porque aquele ser mudou o nome de Jacó e disse: você não se chamará mais Jacob, você se chamará agora Israel. Será que o anjo da morte tinha autorização para mudar o nome de Jacó? Creio que não. E mais adiante, 3 capítulos depois, Deus fala de novo com Jacó e confirma que o nome dele será Israel.
Só Deus pode mudar o nome de um fiel dele, como ele fez com Abraão. Então, aquele ser, aquele homem, aquela criatura que lutou com Jacó no val do rio Jaboque não era o anjo da morte, e nem era nenhum demônio. Era uma emanação física de Ben Adam, o Filho de Deus, que representa Deus entre os homens. No capítulo 8 de Daniel, Daniel descreve o ser que o visitou como um anjo. Até aí tudo bem, no 8 a gente vê que é um anjo realmente. Mas no capítulo 10 ele já não diz que é um anjo, já não diz a mesma coisa. Pois ali no capítulo 10 de Daniel já era a emanação do Filho de Deus, tal como foi no deserto com Moisés e seus homens. No capítulo 24 do Êxodo, anteriormente descrito, Moisés e seus homens viram Deus. Como que eles viram a figura de Deus? Como diz no texto, eles viram Deus em pé em cima de uma espécie de piso, um pavimento, como se fosse feito de safira. Safira é uma pedra preciosa, às vezes é vermelha, às vezes é azul. Mas como diz que esse pavimento se parecia com o céu, então ele estava sobre um pavimento de safira azul. Ou seja, aquela emanação divina estava em pé em cima de um pavimento e o texto diz claramente que aqueles homens viram Deus. Até eu, se eu presenciar com os meus olhos uma emanação de Yeshua em sua forma de Elohim, eu posso dizer que vi Deus. Não posso? Pois Yeshua é parte da natureza divina que emanou entre nós não em formas espirituais visíveis, mas emanou na forma de um ser nascido, com corpo de carne. Tem gente que tem dificuldade de entender isso, mas tem outro vídeo no YouTube falando sobre emanação. Aí vem um desses que adora contradizer o texto sagrado e diz, viu só? A Bíblia se contradiz, o Novo Testamento diz que ninguém nunca viu Deus, aí o texto da tal da Torá vem e diz que Moisés e os anciãos viram Deus. Qual testamento está errado? O velho ou o novo? Uma pergunta dessas é bem possível que apareça alguém fazendo, devido ao grande nível de ignorância espiritual que há entre aqueles que se dizem servos de Deus. Muita gente se diz servo de Deus, filho de Deus, mas o nível de ignorância espiritual do povo está muito grande. Na verdade, não há contradição nenhuma entre os textos da Antiga Aliança e os textos da Nova Aliança. Não há contradição. Basta que nós observemos mais atentamente os demais escritos e observemos como seria mais ou menos a entidade divina em sua plenitude, que é justamente o que ninguém nunca viu. Segundo consta nos escritos de Enoque, o mundo invisível é como uma grande edificação com 10 pavimentos. A aparência manifestada de Yeshua fica no 7º firmamento, e de lá ele representa Deus reinando diretamente sobre os seus, sobre os espíritos que ele criou para o servirem. O Filho de Deus no 7º pavimento do firmamento é literalmente Deus presente nos planos inferiores do Monte Sagrado. E lá no 10º pavimento encontra-se o Pai, Yah Tsevaot, em sua forma plena, cuja glória não cabe nos planos inferiores. O 10º firmamento, como a gente vê nos textos de Enoque, está acima de todos, e esse 10º firmamento está diretamente conectado com a dimensão eterna. Poderíamos assim dizer a grosso modo, é o espaço que a existência de Deus preenche. A dimensão eterna é o espaço que é preenchido com a existência de Deus. A existência da vida divina é imensurável, não pode ser medida. E como a gente já vê em vários outros textos, inclusive o de Enoque, nem os céus dos céus podem conter o Deus infinito, e por isso ele habita no 10º firmamento, acima de tudo. Por isso que as pessoas chamam ele de Altíssimo, porque o plano criado como firmamento, como os céus, que a gente chama de céus, tem 10 firmamentos, e o Deus pleno, absoluto, está no 10º. E como a gente lê nos textos de Enoque, no 8º e no 9º não tem ninguém. No 7º, Yeshua. Ou seja, já mostrando que acima de Yeshua, no plano espiritual, só mesmo Deus Pai, e mais ninguém. Yah Tsevaot, o Deus Criador, está diretamente conectado com a dimensão eterna lá no 10º firmamento. E lá no 10º firmamento, ele é simplesmente ele mesmo, em toda a sua plenitude, na totalidade de sua presença, na glória que não cabe em nenhum corpo de carne. Eu digo isso porque alguns pregadores de cristianismo costumam dizer que o homem Yeshua era 100% divino. Isso é impossível. Seria impossível isso acontecer. Yeshua, em sua forma original, é parte da vida divina, que se assenta com autonomia abaixo do lugar eterno. Mas Yeshua, em sua forma humana, era parte da natureza divina que emanou entre nós em forma de ser humano nascido. A glória de Deus não cabe completamente no corpo humano.
Se a glória de Deus coubesse totalmente em um corpo humano, como as pessoas dizem, então seria possível um ser humano chegar diante de Deus e não ser consumido. O corpo humano não pode conter, nem chegar perto, nem tão somente chegar, mesmo de longe, da glória divina, não pode. O corpo humano é uma criação limitada, e a glória de Deus é ilimitada. Yeshua, o Filho de Deus, é a emanação reduzida de Deus Pai. Yeshua é para nós o quê? É o acesso que nós temos a Deus. Yeshua é o que se pode conhecer de Deus abaixo do 10º firmamento. Ele é parte autônoma da vida divina, podemos dizer assim. Por isso jamais ele representaria 100% da entidade eterna. As pessoas ficam dizendo que Yeshua era 100% Deus. Como que ele é 100% Deus? Se ele aqui na Terra era 100% Deus, quando ele estava orando, ele estava falando com quem? Com ele mesmo? Isso é absurdo. O homem Yeshua na Terra não era nem 70% da glória divina, era muito menos. O corpo de carne não pode conter todo o poder infinito daquele que habita na dimensão eterna, onde ninguém consegue atingir. Já imaginou se essa glória toda coubesse no corpo humano? Quando a própria Bíblia diz que nem os céus dos céus podem conter toda a glória dele, que dirá um corpo humano. Eu sei que essas coisas são difíceis de entender para algumas pessoas. Pessoas que nunca leram, nunca estudaram isso, podem ter alguma dificuldade em entender esse tipo de coisa. Até porque o cristianismo devia ter ensinado essas coisas ao longo do século e nunca ensinou. Eles só se focaram em distorcer alguns ensinamentos para poder usar para manipular os incautos. Mas já está na hora de conhecermos a Deus do jeito que ele deveria ser conhecido. A palavra de Deus escrita no meio dos homens serve para quê? Para a gente conhecer o nosso Deus, porque conhecendo ele, nós poderemos servi-lo da forma correta. Mesmo que as pessoas digam, ninguém conhece Deus totalmente, mas existe uma quantidade de conhecimento disponível sobre ele que nós precisamos buscar. Para quê? Só para ter conhecimento? Não, para poder servi-lo corretamente. Para podermos servir ao Deus eterno adequadamente, precisamos ir atrás desse conhecimento sobre ele que está disponível. Os relatos de Moisés dão testemunho de que a entidade divina é um ser vivo. Estava em pé sobre um pavimento de safira e tem pés, tem braços, tem rosto, tem voz. Geralmente os judeus não gostam de tocar nesse tipo de assunto. E nenhum deles jamais admite esse conceito. Eles dizem que é antropomorfismo, é atribuir forma humana a Deus. Isso seria uma tentativa de humanizar aquilo que é divino. Acontece, porém, que, como o próprio Deus nos ensina em seus escritos, ele fez o homem com a imagem dele. Você sabe o que significa imagem, não sabe? Imagem é aquilo que a gente bate os olhos e vê. Imagem é tão somente aquilo que a gente enxerga quando olha. Lá no mundo espiritual, desde sempre, Yahtzeva'ot tem essa forma que as pessoas chamam de forma humana. Isso não é forma humana, isso é a forma dele que ele fez o ser humano. Não é o que o texto diz? Que ele fez o ser humano com a imagem e a forma dele? Mas não é forma, é semelhança. Semelhança é tradução capciosa. Naase Adam Betzalemenu Kidemuteno, que se traduz dizendo, façamos o homem com a nossa imagem, pois é a nossa forma. E colocaram, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não, Naase Adam Betzalemenu Kidemuteno. É o Elohim Pai falando com o Elohim Filho. Vamos fazer o ser humano com a nossa imagem, pois essa é a nossa forma. É isso que ele está querendo dizer. O Pai falando para o Filho, Yeshua, vamos fazer o ser humano com a nossa imagem, a imagem que eu tenho e você tem, você meu filho. Porque essa imagem é a nossa forma. Deus tem forma? Tem. Qual é a forma de Deus? A forma de Deus é essa imagem que chamam de aparência humana, mas na verdade não é aparência humana. É a imagem de Deus. É até complicado falar nessas coisas porque muita gente vai ter dificuldade de entender. Mas se você parar para pensar detalhadamente no que o texto diz, Naase Adam, Betzalemenu Kidemuteno, façamos o ser humano com a nossa imagem, pois é a nossa forma. Se você conhece pelo menos um pouquinho de hebraico, Tselem, imagem. No caso, a conotação dessa palavra Tselem é a conotação de imagem mesmo. Demut. Demut é forma. E a conotação de Demut é essa mesma. Forma, formato, silhueta, efígie. Não é imagem e semelhança. Demut é forma. Semelhança é dimion. Demut é forma.
E assim como os verbos têm flexão na língua portuguesa, no hebraico os substantivos também têm flexão. Juntou be com tselem e com nu, betzalemenu. Sofreu alguma flexão. Betzalemenu, que significa com a nossa imagem. E semelhantemente, demudenu significa nossa forma, nosso formato. Os mestres do judaísmo têm conseguido esconder isso porque quase ninguém entende hebraico mesmo, uma língua difícil. Mas o que o texto original nessa parte diz é isso. Vamos fazer o ser humano com a nossa imagem, pois é a nossa forma. O que o texto da Torá está querendo dizer com isso? Que Deus fez o ser humano com a mesma imagem que ele tem. Como as pessoas odeiam tocar nesse assunto. Deus fez o ser humano com a mesma imagem que ele tem. Deus é espírito, não tem corpo palpável, mas tem imagem. Ele tem uma imagem. Deus não é um clarão suspenso no ar, ele tem uma imagem. A imagem que ele tem é a mesma que ele colocou no homem, como ele mesmo disse. Façamos o homem com a nossa imagem. E quando Shaul fala aos filipenses, ele diz, tenham o mesmo coração que estava em Mashiach Yeshua. Ele que estava na forma de Elohim não se prendeu a isso. Yeshua estava na forma de Elohim. E no texto de Filipenses em hebraico, a palavra usada aí, forma de Elohim, é Demut HaElohim. É forma mesmo. Yeshua já existia na forma de Elohim. E Deus fez o ser humano não junto com outros anjos, como dizem os teólogos católicos, que atribuem esse façamos como se Deus estivesse usando mão de obra dos anjos para fazer o ser humano. Nada disso. Era Atik Yomin e Ben Adam. As duas emanações do mesmo Deus juntas costumam ficar separadas. Atik Yomin no 10º firmamento e Ben Adam no 7º, representando o Altíssimo na parte mais baixa. Mas no momento da criação, como ainda não havia outro jeito, estavam as duas emanações no mesmo território, um falando diretamente com o outro. Façamos o humano com a nossa imagem, pois é a nossa forma. Deus fez o ser humano com a mesma imagem que ele tem. Mas como Deus é invisível, ninguém pôde comprovar que a forma dele é isso mesmo. Isso que nós temos, essa imagem que nós temos, essa forma, esse formato que nós humanos temos, isso não é uma forma que Deus criou para nós. Isso é o que ele diz na palavra. É a imagem dele, a forma dele que ele colocou em sua criação. É a representação visível da figura invisível que Deus sempre teve. Ou por acaso começaremos a acreditar que Deus criou aquela imagem de manifestação com rosto, braço e perna diante de Moisés só para socializar com ele? Eu vou me parecer com um humano para poder socializar com um humano. Não existe isso. O que tem que valer como autoridade definitiva para nós é o que os escritos sagrados dizem em seu texto original. É o que tem que valer para nós. O dia que a tradução adequada chegar até nós, se é que um dia vai chegar, a tradução do texto sagrado, sem esses fermentos, sem essas alterações, o dia que a tradução adequada chegar a nós, isso se chegar, vamos começar a achar que é outra coisa, que é outro livro, que é outra história, porque tem muita coisa diferente. Mas não, é o mesmo e único texto sagrado, que chegou para nós mal traduzido de propósito. Mal traduzido de propósito porque o ser humano, sem conhecer Deus como ele é possível ele ser manipulado. E os anciãos ficaram para trás e Moisés avançou, diz lá no texto de Êxodo 24. Mas mesmo ficando onde ficaram, eles viram a forma da manifestação divina, que ali estava. Que não era Atik Yomin, era Ben Adam, o Filho, Yeshua, aquele que se tornou Deus entre nós, Deus entre os humanos. No fim das contas, sempre foi tudo através de Yeshua. O único profeta registrado na Bíblia que realmente viu a emanação do Pai foi Daniel no capítulo 7, que viu Atik Yomin, o Antigo de Dias, mas ele não viu em manifestação presencial, ele viu numa visão espiritual, viu de longe. Aliás, Daniel viu e Yohanan viu também, em visão espiritual, como Yohanan registrou no Apocalipse. De qualquer forma, a presença de Deus é sempre forte demais para um ser humano, inclusive numa visão, como foi o caso de Daniel e de Yohanan, que viram Atik Yomin junto com Ben Adam. No fim das contas, sempre foi tudo assim, através do Filho mesmo. Nada foi direto com o Pai, foi tudo através do Filho, Yeshua. Mas os antigos não tinham essa revelação porque não era para ser. Essa revelação era para agora, para depois. E vamos parar de hipocrisia, né, gente? Não fui eu que inventei o texto hebraico da Torá.
O texto hebraico da Torá é o mesmo que está lá desde antigamente. Deus sempre teve braço, perna, rosto, olho, mão. Deus sempre teve isso. Isso não é uma tentativa de humanizar o Deus que é espírito. Isso é o que o texto original da Torá nos apresenta. Ao longo dos anos, os judeus foram deixando o povo enxergar Deus da forma errada, porque eles não gostam dessa sensação de estar humanizando uma entidade eterna. E também um pouco porque eles sempre acharam que Deus era deles. Eles agiam como se Deus pertencesse a eles. E parece que eles não queriam compartilhar o conhecimento de Deus com os gentios. Mas Deus é o que Ele é. No fim das contas, Deus é apenas o que Ele é. Ele é o que a Bíblia o descreve. Ele é como a Torá o descreve. E como o livro de Enoque também descreve. Essa imagem que nós temos, essa imagem que chamam de imagem humana, imagem masculina, na verdade é a imagem primordial de Deus, com a diferença de que Deus é invisível, é espírito, e nós não. Nós somos palpáveis. Por maior que seja a ignorância espiritual da maioria, Deus tem imagem sim. Podemos até dizer que Deus não tem corpo, como os judeus dizem, mas imagem é aparência definida, e isso Deus tem. Hoje em dia tem alguns segmentos denominados feministas no mundo que, nessa ânsia de supervalorizar a existência da mulher e apagar a importância do homem, essas pessoas têm dito que Deus é mulher. Ignorâncias à parte, óbvio, Yah-Tsevaot tem a aparência que nós conhecemos como imagem de homem. Você lembra que no Cântico de Moisés, em Êxodo 15, em meio ao seu cântico, louvando a atitude de Deus na abertura do mar, uma das coisas que Moisés diz no cântico: Yah é homem de guerra. Yah é homem de guerra. Por quê? Porque a emanação divina que surgiu diante de Moisés era uma aparência de homem, uma imagem masculina. Mesmo que uns não queiram e outros rejeitem, Yah é o homem espiritual, por assim dizer. E o Yeshua pré-existente tem e já tinha a aparência de um homem com resplendor espiritual. E é justamente por isso que não se deve fazer imagens esculpidas representando Deus. Se algum desses antigos profetas do passado que viram a manifestação divina parcial tivessem feito imagem de Deus, a imagem de Deus seria uma imagem de um homem. Por isso que Deus diz: não farás ídolos, não farás imagem. Não se deve querer fazer imagens representando o Deus verdadeiro, porque se fizer uma imagem de Deus dentro do que ele é tecnicamente, vai ser a imagem de um homem. A imagem que Daniel viu e relatou sobre Atik Omin, o antigo de dias, era a imagem de quê? De um homem velho, com uma barba reluzente, o cabelo reluzente, branco como a lã. Um homem. É preciso que nós abandonemos o religiosismo e voltemos correndo, rápido, para dentro dos escritos sagrados. São eles que nos apresentam o Deus Criador corretamente, como ele é. Deus tem imagem, sim, e tem forma, sim. E essa imagem e essa forma ele fez em nós, homens. O homem é a criação maior do Deus vivo. Vamos resgatar o conhecimento como tem que ser. Vamos voltar para os escritos sagrados para entender Deus corretamente e poder servi-lo corretamente. E vamos fazer isso enquanto ainda há tempo. Amém?